Eu trago neste expediente um tema extremamente importante para a economia do estado do Amazonas, particularmente no que diz respeito à Zona Franca de Manaus. No dia 8 de fevereiro, o governo federal, na pessoa do presidente Lula, ele assinou um decreto promovendo a recuperação da empresa chamada CEITEC, que é o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada. É uma empresa, portanto, estatal, uma empresa pública, vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, fundada em 2008, e que atua na produção e fabricação dos semicondutores e dos chips eletrônicos. Então, é importante a gente entender, e aqui, tecnicamente, eu quero dar a minha humilde contribuição, qual é a aplicabilidade dos semicondutores e dos chips eletrônicos. Os semicondutores, ele é a matéria-prima utilizada para a produção dos chips. E os chips eletrônicos, por sua vez, são utilizados na produção e fabricação de uma variedade enorme de dispositivos eletrônicos que nós utilizamos, todos aqui utilizamos. São os smartphones, os tablets, os notebooks, os aparelhos, os televisores, videogames e também carros. E por que é importante isso? Porque com esse ressurgimento da CEITEC, que é o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, a gente vai ter a perspectiva de ter essa empresa instalada no nosso Parque Industrial de Manaus, na Zona Franca, gerando emprego, gerando renda para a nossa população. Portanto, é importante até a gente frisar também, por conta da pandemia, nós vivemos uma crise dos chips que faltou, a gente normalmente importa isso. A China é o principal exportador desse tipo de dispositivo. Mas com essa perspectiva de recuperação da CEITEC, que inicia um processo de reversão da desestatização do governo federal anterior, a gente com certeza vai ter essa possibilidade de fazer com que esta empresa volte a fabricar, volte a produzir essa matéria-prima e, claro, os chips eletrônicos para que sejam utilizados nos dispositivos que todos nós utilizamos. E, com certeza, você trazendo essa empresa, essa estatal, para que ela possa ser instalada aqui, na Zona Franca de Manaus, no Polo Industrial de Manaus, a gente abre uma perspectiva econômica de gerar emprego e renda para a nossa população. São empregos diretos e indiretos, inclusive a minha assessoria teve o cuidado de buscar informações mais detalhadas com o vice-presidente da FIAM, o senhor Nelson Azevedo, e ele comentou sobre as centenas e milhares de empregos que seriam gerados aqui na nossa região. Empregos diretos, incluindo áreas como produção, manutenção, engenharia, gerenciamento, logística e vendas, e empregos indiretos, em setores e serviços como alimentação, hospedagem, transporte e outros. Além do mais, senhor presidente, nós estamos falando de uma mão de obra ultra qualificada. Então, se você tem uma mão de obra ultra qualificada, normalmente serão ofertados empregos com uma remuneração acima da média. Portanto, é uma perspectiva que se abre para nós. Acho que é importante a gente unir forças, seja nós aqui da Assembleia Legislativa, com o governo do Estado, a bancada federal, os senadores, os deputados federais e as entidades empresariais, para que a gente possa se mobilizar. Inclusive, faço aqui uma propositura ao deputado Wilker Barreto, que é o presidente da Comissão de Comércio, Indústria, Comércio e Zona Franca, para que a gente possa, inclusive, fazer isso. Inclusive, também, o deputado Mário César Filho estava ali propondo, para que a gente faça uma visita à empresa CEITEC, para que a gente possa conhecer as instalações da empresa. E, com certeza, a gente tendo essa possibilidade de ter essa empresa aqui instalada no nosso parque industrial, a gente vai colocar o Amazonas no protagonismo. Nós vamos colocar o Amazonas na vanguarda tecnológica do setor industrial voltado para os eletrônicos. Então, isso vai somar muito para a nossa economia, vai acelerar o crescimento econômico, gerando emprego e renda, e são pautas como essas, deputado Mário César Filho, que eu defendo aqui na Assembleia, para que a gente possa fomentar a nossa economia, para que a gente possa acelerar o crescimento econômico e, assim, proporcionar para que a nossa população tenha alternativas. E, com certeza, o nosso polo industrial, a nossa Zona Franca, como disse aqui anteriormente, temos que ser defensores intransigentes desse modelo, porque ainda é importante
a Zona Franca para alavancar o desenvolvimento e progresso na nossa região. E até a título de curiosidade, só para que isso fique claro e até de forma didática, os semicondutores são também utilizados na produção dos veículos. Toda a parte elétrica dos veículos se utilizam desses semicondutores no gerenciamento do motor do carro, da conectividade, da direção autônoma. E, inclusive, agora, com a popularização dos carros elétricos, os semicondutores e os chips eletrônicos têm a sua devida importância também. E aqui falando de uma coisa muito atual, que é o aumento, a questão da tecnologia de internet 5G. Então, a tendência, senhor presidente, é a demanda só crescer, só aumentar. Por isso que é importante a gente colocar o Amazonas no cenário não só nacional, mas, quiçá, até internacional. A gente precisa lutar pela Zona Franca, potencializá-la, trazendo empresas, fortalecendo, estimulando para que empresas como essa, como é o caso desta estatal, se fixe aqui, se instale aqui. E com certeza a gente vai ter aí um ganho muito importante para a nossa economia e para o povo do Amazonas. Tenho dito, senhor presidente, como eu sempre digo, a luta do povo é a nossa luta.